Boa noite para você que está nos ouvindo ao vivo aqui direto da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também seja muito bem-vindo ao Conhecimentos da Humanidade para você que está nos assistindo via YouTube. E hoje eu quero começar esse programa, gente, com uma provocação, com uma pergunta já para vocês. Por que é que vocês me ouvem e me assistem? Por quê? Vamos falar um pouco do porquê que eu tô trazendo essa pergunta hoje para vocês. Eu tava passando esses dias por algumas reflexões com relação a alguns conteúdos que eu tava estudando e assistindo. É sempre bom a gente se reciclar, ver conteúdos novos, ouvir pessoas diferentes, ideias diferentes. E eu comecei a perceber nessa minha busca dentro de pessoas que se dizem influenciadores, pessoas que se dizem influenciadores, né, que se dizem no sentido de que de alguma forma influenciam as pessoas, e todas as pessoas no fundo acabam sendo um pouco influenciadoras. Eu estava observando alguns discursos de algumas pessoas e do que elas falam e acompanhando como esses discursos são percebidos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Imagina que alguém vai lá e fala assim, olha, o céu é azul. E alguém comenta, nossa, que bacana, eu nunca tinha me ligado que o céu é azul. Então, essa construção de diálogo entre o que está sendo falado e o que está sendo percebido, ela é muito importante para a gente entender um pouco do tema de hoje. O ponto é que eu assisti muitos conteúdos em que aconteciam alguns fenômenos. O primeiro era o seguinte, a pessoa falava, e no final eu parava e me perguntava assim, meu Deus, essa pessoa falou pra caramba, nossa, como ela tem uma boa oratória, parece que ela sabe bastante, mas ela não conseguiu sair do comum. Quando a gente analisa o discurso de forma mais fria, a gente percebe que essa pessoa, ela ficou só falando coisas dentro de um senso comum. O discurso dela era um grande clichê. Olha, se você acordar de manhã e pensar positivo, o seu dia vai ser bom. Se você realmente acreditar nos seus potenciais, você consegue alcançar qualquer coisa na sua vida. Gente, isso é um desfile de clichê. Porque não quer dizer que você vai acordar de manhã e pensar, meu dia vai ser bom. E realmente seu dia vai ser bom, porque tem uma série de variáveis incontroláveis que acontecem durante o dia. Né? Os estoicos já ensinavam pra gente que se a gente quiser ser feliz, a gente vai cuidar das variáveis controláveis. As incontroláveis a gente pode simplesmente só aceitar. E aí tá tudo certo. Aí talvez o seu dia seja bom nesse vislumbre estoico. Mas não depende só de você acordar pensando positivo. Pode ser que você saia de casa, alguém bata no seu carro, pode ser que chegue no seu trabalho, alguém te demita, pode ser que aconteça qualquer tragédia no seu dia e não foi só porque você acordou pensando positivo. Então, percebem como esse tipo de discurso clichê, ele é muito vazio. Existem os clichês, talvez um dos mercados que mais a gente vai ouvir isso vai ser nos coaches. Todo coach é ruim? Não, tem coaches formados que fizeram curso, são psicólogos, enfim, são super bons. Mas a massa é algo que se massificou e a massa você olha e vê que são pessoas que não são preparadas de verdade. Elas aprenderam um discurso e elas repetem esse discurso para todo mundo. E quando uma pessoa às vezes está ouvindo isso a primeira vez, para ela aquilo faz um sentido. Eu lembro de uma conhecida minha que eu estava conversando com ela e ela estava fazendo um curso de filosofia num lugar aí. E aí ela fez o curso, ela estava fazendo o curso, aí um dia eu falei assim, faz um favor para mim, eu tenho curiosidade de saber o que é falado nessas aulas, como é falado, grava a aula para mim. Ela pegou o celular e gravou a aula inteira, uma aula de 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Eu ouvi a aula inteira e aí quando acabou eu falei assim para ela, a aula tá fresca na sua cabeça ainda? Ela falou, tá. Eu falei, posso te perguntar uma coisa? Ela pode. O que você aprendeu nessa aula? E ela não conseguia me responder. Aí ela foi ouvir a gravação e ela virou no final e falou, Léo, eu não aprendi nada nessa aula. Uma aula de 1 hora e meia, gente, de filosofia. Ela não aprendeu nada. Por quê? Porque era um discurso vazio. E é disso que a gente está falando hoje, assim, aqui, sobre discurso vazio e discurso cheio. Vamos chamar de cheio.
Outro exemplo de discurso vazio é uma pessoa que, para mostrar conhecimento, ela vomita datas e nomes. Ela vai lá, não, porque Aristóteles, no ano de 400 e pouco antes de Cristo, ele trouxe uma obra chamada isso, e também teve Platão, que não sei o quê. Ele cita coisas e fatos e dados e vai citando. E a hora que acaba o discurso, você fala, nossa, que pessoa inteligente, caramba, que memória, caramba, que estudioso, essa pessoa é uma enciclopédia. Só que ela não te ensinou nada. Talvez ela e a Wikipedia são a mesma coisa, porque você vai ler lá a Wikipedia, tá lá tudo por ordem, por dados cronológicos, não sei o quê. O que essa pessoa te ensinou? E eu vou te falar que até ali 2010, eu era esse tipo de pessoa que tinha esse tipo de discurso. Gostava muito, né, de falar datas, fatos, porque a minha memória sempre foi muito boa. E até ali eu sentia que toda vez que eu fazia isso, as pessoas de alguma forma me admiravam. Nossa, ele sabe bastante, não sei o quê. A partir de 2010, eu estava numa escola iniciática, tive alguns professores que foram muito importantes para essa minha formação mágica e filosófica, e ali eu aprendi que o que eu falava muitas vezes era um discurso vazio. E aí eu tive que começar a analisar as minhas práticas, o que tinha me construído até ali, e esse período de 2010 até agora, 2023, foi um período de prática, de chegar e alguém me perguntar assim, mas para que serve isso? Serve para tal coisa. Isso é um exercício que a gente tem que fazer. E o terceiro tipo de discurso é a pessoa que ela tá ali. E esse também é muito comum. Ela parece a pessoa que quer sempre te ajudar, que está sempre próxima de você, que entende suas dores, mas no fundo ela só quer falar dela mesma. Então ela chega e fala assim, o que está acontecendo com você? Aí você fala assim, meu dedão da mão tá doendo. Ela, nossa, mas uma vez eu amputei o meu dedo e foi muito pior, e a minha vida, e isso. E tem pessoas que quando você menos espera, ela tá só falando dela. E aí é onde a gente vai cair de novo. Então vamos voltar, gente. Discurso vazio, discurso cheio. O que é um discurso cheio? Um discurso cheio é aquele que a gente vai parar, ouvir, e aí a gente vai se perguntar, o que eu aprendi com relação a isso? Poxa, eu aprendi isso. E eu aprendi algo que é prático, que eu posso usar na minha vida. Claro que a gente tem conversas, que a gente às vezes está numa mesa de bar, e a gente quer contar lá, olha, o Einstein, quando ele estava lá trabalhando na teoria da relatividade, ele fez tal coisa e tal coisa. E as pessoas, nossa, que legal, não sabia disso. Esse tipo de papo é comum, gente. Mas quando a gente está buscando autoconhecimento, crescimento pessoal, filosofia, a gente não pode se contentar com esse tipo de conteúdo. E é muito legal quando a gente vê pessoas que reproduzem esse tipo de conteúdo. O primeiro caso, né? O que fala clichês. As pessoas olham e falam, nossa, eu me reconheci muito nisso e sou muito eu. Claro, ela está usando um clichê, o clichê cabe para qualquer pessoa. O segundo tipo, que vomita datas e fatos, mas que não traz um conteúdo pessoal, uma vivência pessoal, esse segundo tipo, a pessoa olha e fala, meu Deus, essa pessoa é enciclopédia, caramba, ela sabe tanto, ela estudou tanto. E o terceiro tipo é assim, nossa, essa pessoa ela é tão boa, ela sempre me ouve, ela sempre pergunta como é que eu tô. E aí a gente vai cair num negócio que vocês já devem ter ouvido falar, chamado narcisismo. E esses discursos são narcisismos de via de mão dupla. Por quê? O discurso vazio, ele é um discurso que dentro da filosofia, a gente pode dizer que ele é um discurso que ele agrada ao ego. Estava conversando agora, antes do programa, com uma pessoa sobre Lacan, sobre Heidegger, que são filósofos que tratam esse assunto, além de outros, claro, mas tratando desse assunto. O que esses filósofos falam? Que esse tipo de discurso vazio, ele é um discurso que quem está discursando se coloca numa posição de narcisista porque ela fala, olha como eu sei. Deixa eu colocar todo o meu conhecimento para fora. E não importa se isso é prático ou não. Eu estou, de alguma forma, deslumbrando as pessoas pelo conhecimento que eu coloco para fora. E a pessoa do outro lado não percebe
que esse discurso é um discurso vazio, ela ouve fatos, ela ouve dados, ela ouve datas, e normalmente essas pessoas que estão falando, elas têm uma oratória muito boa, elas têm uma didática muito boa. Então a pessoa que está do outro lado, ela entende aquilo, ela fala, nossa, isso era tão difícil, agora ele me explicou de um jeito tão fácil. Talvez isso seja um aprendizado. Talvez era algo que você não entendia e agora você entende. E isso é um aprendizado, isso vale a pena. Agora, quando a pessoa só está falando de coisas que vai acabar e daqui a 2 horas você vai esquecer aquele monte de data, monte de nome, para que isso te serviu? Percebe que isso também é um narcisismo nosso, de ouvir tudo aquilo e falar, nossa, eu estou entendendo tudo. E ele é uma pessoa tão inteligente porque ele fala de datas e de fatos e de coisas, e eu estou entendendo tudo, então eu também sou inteligente. Ou quando ouve o clichê, né, o que fala o clichê, o coach do clichê, fala, não, mas nossa, isso faz muito sentido para a minha vida. É o narcisismo também. Ai, eu sou tão especial que isso faz sentido para mim. Bom ou mal, não importa, porque o narcisismo ele não escolhe. O narcisismo ele quer estar no centro da atenção, ele quer estar sendo olhado de alguma forma. E o terceiro tipo é aquele vampiro emocional que fala que é a pessoa fantástica, maravilhosa, que quer ajudar todo mundo, mas no fundo ela só quer falar dela. E a gente não percebe muito isso, porque essa pessoa está sempre disponível, aberta, carinhosa e te ouvindo. Só que isso também é um narcisismo de mão dupla. Porque se aquela pessoa está se alimentando do narcisismo dela para falar dela, o pouquinho que ela te dá, a migalha que ela te dá, também agrada esse nosso narcisismo pessoal. O que é um discurso cheio, então, Léo, em contraponto ao discurso vazio? É justamente o discurso que não agrada o teu lado narcisista. Vamos entender que o nosso ego, ele é muito importante para nós. Ele é a nossa percepção de realidade. É como a gente enxerga o mundo, é como a gente percebe o mundo, é como a gente elabora o mundo, cria linguagens para lidar com o mundo, é como a gente percebe através dos 5 sentidos. O nosso amigo ego, ele é essencial. Só que o nosso amigo ego também tem horas que ele quer ficar na dele. Ele não quer ser desafiado. O que o discurso filosófico tende a fazer? Ele tende a te provocar. O discurso cheio, então, ele é o discurso que traz fatos novos, que traz ideias novas, que de alguma forma te provoca uma mudança. E aí a gente entra num negócio chamado estado de angústia. O que é a angústia, gente? A gente se sente angustiado quando a gente recebe uma informação, sente algo e não consegue elaborar, não consegue colocar em palavras. A gente se sente angustiado. Então, angústia é algo que chega para nós e propõe uma mudança tão grande que eu não consigo nem colocar em palavras num primeiro momento. Às vezes demoro muito para conseguir elaborar e entender o que está me angustiando. A angústia, então, ela é um estado necessário para o nosso crescimento. Porque quando a gente fica parado, ouvindo só o que a gente quer ouvir, e gente, quando eu falo isso, não é que alguém chegue e fala assim, eu acho que o verde é a melhor cor. E aí uma pessoa fala num vídeo, o verde é a melhor cor. Você fala, nossa, eu sabia. Não é só isso, gente. Às vezes o que a gente gosta de ouvir é aquilo que não mexe com os nossos sistemas internos de mudança. Então, alguém fala assim, se você acordar de manhã e pensar positivo, o seu dia vai ser incrível. Você fala, nossa, é isso mesmo, eu acordo de manhã, eu penso positivo e aí eu vou fazer meu dia ser incrível. Isso meio que combina com o que você acredita. Isso não te muda. Só que ficar parado nisso te cristaliza. E a cristalização, ela pode parecer muito confortável num primeiro momento. Mas com o tempo, ela vira um monstro muito pior que a angústia. A cristalização coloca a gente num processo de emburrecimento, de estagnação. A gente não cresce mais, a gente não aprende nada porque a gente não quer. Inconscientemente a gente se condiciona a sabotar coisas diferentes. A gente passa a consumir conteúdos que eu concordo. Porque eu assisto um vídeo de 15 minutos, de 20 minutos, ouço um programa aqui na rádio de 25 minutos e tudo que é falado combina com a minha crença pessoal. Eu estava há um tempo atrás num podcast sendo entrevistado
e eu falei uma coisa no podcast que uma galera não concordava. E os argumentos, gente, eram os mais absurdos possíveis para não concordar com o que eu estava falando. Porque se fossem bons argumentos, eu vou ouvir os bons argumentos e vou reconstruir o meu argumento. Que é assim que a gente tem que fazer. As pessoas estavam dando argumentos absurdos. Eu lembro que um argumento era assim... eu estava falando sobre um negócio chamado efeito Turing, que é um efeito que acontecia no cérebro dos homens das cavernas quando eles comiam um certo tipo de cogumelo, e aquilo fazia eles pintarem umas coisas estranhas na parede. Isso é um efeito observável hoje pela ciência. E eu lembro que eu falei isso, e aí uma pessoa falou assim, esse cara aí tá dizendo que é mais fácil acreditar que um homem das cavernas comia um cogumelo do que ele viu um ET? Eu falei, gente, é exatamente isso que eu tô falando. É muito difícil ver um ET. Quantos ETs você já viu na sua frente? Agora, cogumelo tem um monte por aí. A gente sabe que nossos antepassados, as cavernas na Europa, consumiam um cogumelo vermelhinho com pintinhas brancas que causava esse tipo de efeito. Percebe como as pessoas se desacoplam da própria realidade porque elas querem que seus discursos sejam validados, porque isso alimenta o próprio narcisismo. A gente vive hoje um momento de uma sociedade muito narcísica, em que é mais importante a gente parecer do que a gente ter ou ser. Antigamente era importante ser. Eu era sábio, eu era um barão, eu era o rei. Ser algo era importante. De uns anos para cá, o ter passou a ser importante. Eu ter dinheiro fazia com que eu tivesse um bom casamento, né? Olha, fulana não vai casar com ciclano porque não é de boa família, não tem dinheiro. O ter era muito importante. Ter um carro era importante para poder sair com a sua namorada. Hoje é o parecer. Talvez você não precise ter nada, mas se você joga nas suas redes sociais que você parece ter as coisas, o seu narcisismo está alimentado. Percebe então que o discurso cheio, ele provoca angústia, ou seja, ele provoca uma tentativa de elaborar algo que não estava dentro de você ainda. Enquanto o discurso vazio só vai validando o que você já acredita, é o senso comum. Isso não te modifica. A angústia que é trazida com o discurso cheio, que é um discurso provocativo, que é um discurso que te faz pensar, que é um discurso que te traz um convite à prática, sair só da teoria e para a prática e ver se na prática aquilo funciona de verdade, esse tipo de discurso te muda. E a angústia, ela dói um pouco, porque a gente tem que elaborar e ela não é gostosa, mas na hora que a gente elabora, a gente saca coisas sobre nós mesmos muito importantes. Quantas vezes você estava angustiado com alguma coisa, você desabafa com alguém, você se ouve falando aquilo e fala, meu Deus, era isso o tempo todo, eu ajo assim o tempo todo, como é que eu nunca percebi isso? Isso já deve ter acontecido com você em algum momento. E isso é muito modificador, isso é muito rico. Isso é muito produtivo para a expansão da sua consciência e para o seu crescimento pessoal. E a hora que você cresce, essa angústia é deixada de lado, um novo aspecto seu vem à tona, aquela dor provocada pela estagnação, ela começa a sumir. Porque você não está mais estagnado, você está em movimento. Vida é movimento. Viver é entender que a vida é dinâmica, que existe um dinamismo, que existe uma mudança constante. Olha para a natureza, gente. A natureza é cíclica. A natureza muda o tempo todo. Ela está sempre mudando e ela é dinâmica, se dinamiza nas suas relações. Assim como nós, que estamos inseridos na natureza, não dá para tirar a gente da natureza. Então, cuidado com essa retroalimentação narcísica de ouvir só pessoas que você concorda. Ou só coisas que você concorda. Ou só argumentos que você concorda. É muito importante para uma construção de uma sociedade inteligente ou para a construção de um indivíduo inteligente, a gente aprender a ouvir o que é diferente. E nessa hora eu gosto muito de um negócio da filosofia, nosso amigo Sócrates gostava muito do que a gente chama de método socrático, que era uma dialética. O Sócrates nunca dava uma resposta, ele sempre devolvia uma pergunta. Porque as perguntas constroem bons argumentos. Pessoas que não gostam de ser perguntadas ou que não gostam de construir bons argumentos são pessoas narcisistas. E vamos lá, gente, todo mundo é. Todo mundo é narcisista. O problema é quando esse grau de narcisismo, ele vai além do que é o natural, vamos dizer assim, e ele começa a se tornar algo danoso para quem está em volta e para você mesmo. Então imagina assim, você tem lá
Uma pessoa da sua família que está fazendo lá uma coisa que você está olhando e fala, isso vai dar ruim. Você chega para a pessoa e fala assim, isso aí vai dar ruim, melhor você não fazer isso. E a pessoa ficou ofendida. Será que essa pessoa não é tão... Ela está preparada para ouvir? Ou ela é tão narcisista que ela não pode ouvir algo que vai contra o que ela está fazendo? Quando eu ouço alguma coisa assim muito diferente do que eu estou fazendo, e alguma coisa que eu não concordo, eu, em vez de chegar para a pessoa e falar assim, não quero saber disso, não vou fazer isso. Eu pergunto para a pessoa, por que você está me propondo isso? Eu quero ouvir os argumentos dela. E aí eu vou dar os meus argumentos. E aí eu espero que ela traga outros. Porque eu quero, inclusive, fortalecer. Se eu quiser continuar acreditando naquilo que eu acredito, eu vou fortalecer os meus argumentos através desse método socrático da dialética, do diálogo. Se os meus argumentos forem ruins, a pessoa vai trazer argumentos bons, eu vou ver que meus argumentos são uma porcaria e eu vou mudar de ideia. Ou eu vou falar para essa pessoa assim, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso. E aí eu vou tentar estudar mais para reforçar os meus argumentos. Quem me conhece assim mais de perto, sabe que muitas vezes alguém me traz uma ideia e eu falo assim, me deixa pensar um pouco sobre essa ideia. E eu penso de verdade, gente, eu paro e fico pensando naquilo. Para mim funciona muito bem. Porque é uma forma de eu construir meus argumentos, analisar o panorama daquilo. Isso quer dizer que, nossa, eu sou um sábio, liberto do narcisismo? Claro que não. Várias vezes alguém me contradiz e eu fico bravo. Eu olho para dentro de mim e falo, por que eu tô ficando bravo? Não posso ficar bravo com isso. Eu tenho que entender que essa pessoa está trazendo uma outra visão. E eu preciso ouvir. Então... Primeira pergunta para vocês, né? Eu já fiz uma no começo do programa, mas uma primeira pergunta agora. Você ouve as pessoas? Ou você tá só esperando a pessoa parar de falar para você já trazer a sua resposta que já estava pronta? Você ouve de verdade? E após ouvir, você argumenta e cria os seus argumentos? Segundo ponto. Se você ouve, por que você ouve as pessoas que você ouve? E aí eu volto na pergunta do começo da live. Por que você me ouve? Por que você me assiste? Eu trago algum tipo de reflexão para você, prática para o seu dia a dia? Eu trago algo que te incomoda um pouco, a ponto de falar, caramba, isso que o Léo tá falando, eu faço, eu preciso talvez prestar atenção, mudar. Se eu fizer isso, ótimo. Quer dizer que o meu discurso, para você, ele é cheio. Se eu não fizer isso, talvez o meu discurso para você seja vazio. E talvez eu não seja a melhor pessoa para você estar ouvindo. Porque eu não te trago uma provocação, um crescimento. E aí eu quero que você faça isso com todo mundo que você gosta, que você ouve. Será que essa pessoa que eu estou ouvindo só porque ela é engraçada, porque ela fala o que eu gosto de ouvir? Ou porque realmente quando eu acabo de assistir, ou acabo de ouvir essa pessoa, eu saio de lá pensando em coisas que me transformam? Quantas vezes eu fui ver um filme... que eu saí do filme e falei, nossa, que filme legal, caramba, que filme bacana, não sei o quê. 30 minutos depois, tinha esquecido do filme. Eu pensava, o que eu aprendi nesse filme? Nada. Deixei meu cérebro ali no formol e assisti o filme. E quantos filmes que você não sai, ou acaba de assistir, sai do cinema, acaba de assistir, que você fala assim, caraca, que porrada que eu tomei. Preciso pensar em várias coisas da minha vida. Esse filme tem um discurso cheio. Tem um roteiro bem construído. Diferente de um filme vazio. Eu gosto de filme de super-herói. Mas, gente, eu tenho certeza que filme de super-herói é um filme que você sai do cinema e fala, me diverti, ponto. Raramente você sai e fala, nossa, eu já aprendi um negócio muito importante. Talvez uma criança que vai ver o símbolo de um herói vai se reconhecer nele. Mas reconheça-se nos sábios, naqueles que trazem para você algum tipo de conhecimento prático. Fica a provocação, fica a dica. A gente se vê semana que vem aqui de novo na Rádio Mundial ou no YouTube do Conhecimentos da Humanidade. Um beijo no coração de vocês. Até semana que vem com Filosofia para Todos.